Elixir da Dor. Mais um papo quente começando aqui com o Rodrigo Napp. Nada de napolitano, não. É Napp mesmo. O cara até arrisca o Mediterrâneo. Não, ele trabalha bem no Mediterrâneo, mas o negócio dele é carne e defumados. A gente vai saber muito mais, Rodrigo. Eu quero só que tu dê uma apresentada pra galera, pra aquela câmera lá. Bom, boa noite, pessoal, né? Meu nome é Rodrigo Napp, como ele falou. Eu trabalho já na gastronomia há quase 30 anos. Comecei, acho que como quase que a grande maioria, lavando louça lá. Comecei por acaso, eu fazia administração de empresas, técnica de administração de empresas. Um dia eu trabalhava num restaurante, faltou um cozinheiro, eu disse, cara, posso ajudar aí, enfim. E cá estou, decidi virar cozinheiro, chefe, enfim, e já vai fazer quase 30 anos aí nessa caminhada. Top, top, top. 30 anos de história atrás do fogão e com a barriga escorada na pia. Isso aí que não tem, né? Quem quer ser, tem que passar por... E galera, hoje mais uma coisa muito legal que eu vou mostrar de pertinho para vocês aqui. Se vira nos 30. Olha só o que temos hoje, o que chegou aqui. Boa. Elixir da Dor. Hoje nós vamos inaugurar. Tomara. Rodrigo, eu quero que tu gire uma hora ali e caia o Elixir da Dor. Tô só por isso. Inaugurar. Chili Brothers mandou para nós, valendo esse Elixir da Dor. Muito, muito, muito legal. Cara, é tão bom e tão forte que eu tive medo de provar, não provei ainda, tá? Só para ficar a dica. Então. E o nosso podcast acontece com patrocínio de Garfão, que tá aqui na nossa roleta, apoio do Mais Pastel, Chili Brothers e agora com um apoio totalmente especial da Eco7. Isso aí, se você tem um estabelecimento de gastronomia e está precisando fazer aquela detetização, ou na sua casa mesmo, né? Aquelas pragas, a Eco7 resolve. Então é só chamar, tá no card, chama a Eco7 que tá valendo e tu fica tranquilaço. Boa. E agora, falando em detetizar e eliminar as pragas, vamos começar por uma coisinha leve, suave, vamos sacudir bem isso aqui. E Rodrigo, são 9 pimentas, a gente pode ir para mais se tu quiser. A gente tem 10, 12, na verdade, 11 na verdade. Pimenta não vai nos faltar. E são 9 perguntas que a gente pode ir para mais também, não tem problema algum. Antes de cada pergunta, eu como a pimenta. E eu sempre boto um pouquinho para não desfazer o patrocinador. E antes de cada resposta, tu gira a roleta para ver quanto de pimenta tu vai colocar e comer. Vamos lá. Essa aqui dá pra comer de litro. Todas. Dedo de moço, cara. É boazíssima. Essa maravilha. Rodrigo, pergunta número 1. Que foi o que eu fiquei me perguntando, acompanhando as tuas falas, os teus trabalhos, os teus projetos externos em eventos. Içara. Isso, né? Isso. Que eu fiquei curioso para saber o que é. E eu aposto que a galera, muita gente nunca ouviu falar de Içara ou o que Içara tem a ver com gastronomia. Com gastronomia. Toca aí pra nós. Içara... Não! Roleta, Rodrigo! Ô, galera, viu? Tentou escapar, tentou. Não. Vai lá, então. Roleta. Elixir da Dor. Quase! 2 gotinhas. Mas pode botar mais se quiser, não tem problema. Mas no mínimo 2 gotinhas. Eu vou registrar de pertinho aqui. Vou colocar mesmo que foi, então. Vai lá. Olha vamos só. botar um pouquinho mais aqui, né? Um pouquinho mais, até porque é dedo de moça, cara. É dedo de moça, né? Uma pimenta totalmente nossa aqui, brasileiríssima. Maravilhosa. Toca aí, Içara. Içara é uma cidade do sul de Santa Catarina. Né? Ela fica ao lado de Criciúma. E é onde é a cidade da minha esposa, né, onde a gente mora hoje. Eu sou natural daqui do Rio Grande do Sul, né, sou natural de Sapucaia, mas me criei em Porto Alegre, enfim. E é a cidade da minha esposa. E lá há 4 anos, um grupo de amigos se juntaram, como não queria nada, e criaram um festival. No primeiro ano era foi um festival pequeno, poucas pessoas.
eles entenderam que aquilo ali era uma coisa legal e que eles queriam convidar os amigos e os amigos para comer e para beber e compartilhar desse tempo. O segundo ano já se foi melhorado e estruturado esse festival, e agora a gente está indo foi para o quarto ano desse festival, que se chama Içara em Brasa. É um festival muito, muito semelhante, né, ao Churrascada, esses festivais grandes que tem Woodstock, né? Nos Estados Unidos tem muito desses tipos de festivais, mas aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, uma grande referência que já tem mais de 10 anos é a Churrascada em São Paulo. E desde então, esse ano foi o quarto ano, já fazem 2 anos que eu participo, e os 2 anos né, são bancadas com vários chefes. Esse ano tinha 18 bancadas com 18 chefes, né? Convidado, né, entra, tem um ingresso e ele tem esse open food, ele pode degustar e comer à vontade de todas essas bancadas. Tem desde, né, vários tipos de carnes, tem legumes, tem tradicional, doce, desde o tradicional até parque de diversão. Exatamente. De quem gosta de carne. E esse ano, então foi o quarto ano do festival, o segundo ano que eu participo, e os 2 anos que eu participei eu fui campeão. Mas olha só. Isso me parece que pode ser que tu cozinhe bem. Me parece. Tá, mas já que tu falou sobre ser campeão, nós vamos hoje para uma novidade que já tá quase acabando, cara. É tão boa essa aqui que eu já comi tanto. Boa. Vamos para a próxima pergunta com o Rodrigo, com a Jamaica Yellow. Olha aqui, não, vou mostrar. Cara, essa aqui, ó. Quem gosta de pimenta saborosa, Jamaica Yellow, topzera, muito boa mesmo, e dá pra botar de quantia. Essa aí dá pra botar de quantia. Sujei até o caderninho. Cara, não tem a canha dizer. Ela tem um gostinho tipo lemon pepper, né? Muito boa assim, dá um sabor muito bom. Show. Cara, falando então em ter ganho essa premiação do Içara, tá? Do Festival Içara. Vi alguns pratos muito legais lá, e também vi que tu trabalha muito com essa questão de carnes exóticas. 2 pratos que me interessaram muito, que eu vou te convidar um dia para fazer pra gente gravar. Vambora. O teu hambúrguer defumado, com o barbecue de reservado, tá? De guarda, que eu quero que tu explique pra galera. Claro. Cara, e taco de pato, cara. Tá louco. Conta aí. O taco foi a receita do ano passado. Não, Rodrigo. Tu tá tentando burlar. Ele disse que gostava de pimenta. Tentando burlar o sistema. Vamos lá. Vamos botar pra 6 aqui. Chili Brothers, vai lá. Toca ali. Vamos lá. E pode escolher o pastel que tu quiser, o mesmo ou outro, tanto faz. Tem que seguir nessa? Nessa aí, isso aí. Tá, isso aí. Vamos lá, sempre a mesma. Na sequência, se tu quer, a gente pode pular para mais forte. 4, 5, 6, 7. Vamos botar uma mais então. Vamos ver. Deliciosa, né, cara? Bom. Muito deliciosa. Bom demais. Eu sou... Bom demais. Eu pra falar de pimenta, o que eu vou dizer assim... É tipo puxar pro meu assado. Eu gosto de pimenta, né? Não, mas sou essa pimenta assim, saborosa, né? Extremamente saborosa. Muito boa. Então vamos falando em sabor. O taco foi a receita do ano passado, né? A gente, quando o pessoal, né, da organização, os meninos lá que são amigos e que criaram o festival, me convidaram para participar do festival. A gente vai vendo e entendendo, porque algumas bancadas são patrocinadas, tem patrocinadores, não sei se eu posso falar. Pode, à vontade, que é aberto. Um exemplo que o patrocínio da estação do ano passado era a Vila Germânia, que faz a produção de patos. Ela é uma empresa muito grande que é em Blumenau. Pato, marreco, trabalha com essa linha, galinha de Angola, trabalha nessa questão. Por que eu cheguei no pato? Um pouco antes, uns anos atrás, eu trabalhava junto com um amigo, que é o Jeremias, que é proprietário do Pit Floripa, lá em Florianópolis, que é um restaurante especializado em defumação, em barbecue, um restaurante especialista em defumação e comida texana, acredito que o primeiro até de Santa Catarina.
A gente começou a fazer alguns festivais. Nesses festivais a gente ia com uma estação e nesses festivais para venda daí, não para produção. Não para produção, mas como sim para venda. Um festival de rock, um festival de alguma coisa. Então a gente montava na praça ou não de alimentação, a gente ia com a estação para fazer venda. E os Estados Unidos é o maior consumidor de carne de jacaré. Sério? Né? E a gente, numa dessas conversas, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Claro, a gente já tinha a defumação, que é uma coisa bem diferente, que as pessoas ainda estão se acostumando, enfim. Mas a gente tentando entender o que poderia fazer diferente. Mas a defumação, tu te refere àquelas carnes de longa cocção, 10, 12, 15 que vai horas. no pitch de defumação, fica ali. Só aquelas os briskets. Isso, né? O peito bovino, a pork ribs, que é a costelinha, que é muito clássico, né? Enfim. E aí a gente, dentro de uma dessas discussões de entender o que fazer de novo, veio essa do jacaré. Então a gente começou a fazer os jacarés assados inteiros nos festivais. E isso virou uma sensação nos festivais. E acabou ficando muito ligado habitual, a mim também, né? Não só também ao pitch, claro, porque era, né, naquele momento a gente estava assim, mas acabou ficando ligado muito a mim. Rodrigo Lacoste, então. Exato. E aí a gente ficou ligado a isso. Quando veio esse convite no ano passado, tinha essa proteína, digamos assim, disponível, e eu disse, cara, joga aqui pra mim que eu vou fazer alguma coisa. No primeiro momento... Já tinha feito jacaré antes? Jacaré já tinha feito, mas não assado, assim. Nós fazia assado ou parrilha. Eu tinha trabalhado com jacaré em restaurantes, mas filés, assim, uma coisa de mais francesada, digamos assim. Em festivais, assim, de churrasco, não tinha trabalhado. Legal, cara. Nunca pensei em chamar essas coisas de francesada. Eu chamava de frescurada. Também. Francesada é mais elegante. Não ofende os coitadinhos. É isso aí, vai lá. E então, quando eu disse, cara, vamos fazer o pato. E aí eu conversando com a Rafa, que é minha esposa, né? O que a gente vai fazer? Posso ir para um festival de churrasco, simplesmente fazer pato com purê, que é a coisa que todo mundo faz, cara. E o que eu faço? Quando veio um dia, acho que estou olhando uma revista, alguma coisa, eu vi um taco. E eu digo, tá. É isso que eu vou fazer. Simples. Como é que eu vou fazer? Aí a gente fez todo um processo. Defumei o pato, 3 horas, tirei ele, daí foi para umas bandejas, cerveja, alecrim, tomilho, né? Embrulhei e volta para a defumadora para até desfiar. E aí a gente fez todo ele desfiado, daí tortilha mexicana, o pato desfiado. Cara, pato é bom assim assado, mas defumado jeito, e na cerveja marinado assim. Era um prato que eu nunca tinha feito. Né? Eu já trabalho há muitos anos com Mas pato. arriscou direto ou fez teste antes? Fiz um teste antes, mas assim, sem ter certeza de nada. Claro, pensando assim, se for isso com isso, pela experiência da gente, é provável que dê certo. Mas no primeiro dia que eu pensei, caraca, meu, isso aqui vai ser muito bom. E, enfim, a gente foi pro festival e chegou lá no festival e a gente acabou sendo campeão com esse prato. Número 1 de novo. Esse festival não é uma competição propriamente dita. Eu já participei de algumas competições e eu fui campeão brasileiro junto com esse meu amigo do Não, peraí. Não me quebra as perguntas. Continua no pato e no... Esse festival, então, ele é um festival que não é uma competição propriamente dita. Ele premia a melhor bancada, a bancada que a galera mais gosta. Sim. Então tu chega lá, tu come, tu gostou, tu vai lá e vota com a melhor bancada. Legal. Né? É uma Quem vota é o público mesmo. O público que comeu. Legal. Diferente de uma competição que são com juízes, com regras, lá é do voto popular, digamos assim. A bancada que a pessoa mais... vale, né? Porque tu tá cozinhando pro público, não é pro juiz. E aí pra nós foi muito legal, porque assim... Tu imagina, tu ir para um festival onde tem uma bancada com picanha, uma bancada com costela 12 horas, uma bancada com brisket, uma bancada com hambúrguer, e tu chegar com um taco de pato lá no meio dos caras assim. Não, e tipo assim, cara, taco. E que eu falei, simples, né? Simples. Taco, às vezes as pessoas desmerecem o taco, porque ele é simples. Ele é simples. Mas só que aí que tá a questão da genialidade. Tu fez o simples de uma maneira totalmente inusitada.
A gente reinventou o taco, né? Reinventou o taco. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Mas de certa forma, sim. A gente conseguiu trazer uma forma provavelmente nunca conhecida aqui, nunca pensada, e chegar no meio de um festival a qual a gente disputa, óbvio que é um voto popular, mas disputa com coisas... Cara, tu vai disputar com uma picanha, com bife de chorizo, com um brisket, com a costelinha barbecue, cara, né? E foi que são coisas populares, que são populares, que é mais que a galera gosta de tu encaixar e dizer assim, cara, tá bom ali. E esse ano a gente com uma proposta, cara, Rodrigão, tem um pessoal e tal, a mesma coisa assim, a gente dentre mesmo o festival, a gente tem que ir entendendo os patrocinadores e as pessoas que também ajudam a montar o evento. Esse ano a gente teve daí a parceria da Larry Pães, que é uma fábrica de pães que tem em Criciúma, que queria patrocinar uma bancada de hambúrguer. Topa, Rodrigo? Quer hambúrguer? Normalmente a estação de hambúrguer é a estação que mais lotada, que mais bomba, né? Que mais todo mundo quer, enfim. Hambúrguer é o produto mais pedido no iFood, né, cara? Cara, eu digo, tá. Mas aquela mesma coisa assim, cara, não vou lá servir carne e queijo, cara. Eu tenho que pensar, né? E aí, com essa minha veia toda sempre da defumação, enfim, eu digo, cara, vamos fazer um hambúrguer defumado. E aí a gente defumou o hambúrguer, um barbecue de guarda, cebola crispy, um pickles de American Style, e assim a gente chegou ao bicampeonato com esse hambúrguer. Bem, Rodrigo, a galera deve estar ficando com tanta água na boca com fome, né? Quanto eu. E vamos para mais uma então. Cara, não vou dizer que tu viajou o mundo, mas tu viajou vários países, tá? Dentro desses, que tu ficou até como chefe residente, né? Se eu não me engano. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa experiência de aprendizado fora do Brasil. Claro. Tá? Diversos, até no país que tu parou para lavar louça. Fala um pouquinho assim. Não preciso te aprofundar, claro, né? Claro, eu passei por tal e tal país, lavei. E quero que tu fale... agora eu ratei, né? Agora tu pulou. Areia, bucha, esses caras. Vamos lá. Tá bom, né? O cara começa até... Vou botar um pouquinho só. Essa aí tá saindo mais difícil, mas vamos embora. Ela tem uma sementinha ali, cara. Malagueta. Uma malaguetinha boa. Boa. Como foi tua passagem para os países e a tua estadia na Itália como chefe? Eu tenho que comer um pastelzinho, né? E girar a primeira roleta. Vamos lá. Girar a roleta primeiro. Vamos lá. Roletando! Hoje tá tranquilo aí. Uma? Vou botar duas. Uma? Né? Duas, três, mas, até. Cara, eu vou te contar uma coisa. Isso sempre acontece nas mais fracas. Essa roleta já tá treinadinha. E ela tem um negocinho embaixo que eu piso aqui. Boa. Duas, três. Vamos lá. Mas é muito boa também. Nossa. Boa. Também gosto, cara. Gosto bastante dessa pimenta. Na verdade, eu acho que as mais fortes são melhores com molhos, ensopados e coisas. Mas boas também. Vamos lá. Então, eu tive a oportunidade de ir para alguns países, né? Alguns deles por períodos menores, para conhecer, entender um pouco da gastronomia. Argentina, Uruguai, o Peru. Trabalhei um período com uma culinária Nikkei, que é peruana japonesa, mas o período maior que eu fui para estudar, fui para trabalhar, fui fazer uma parte que faltava da minha cidadania junto ainda, enfim, casei todas essas coisas, que foi a Itália. Eu cheguei na Itália já para ser cozinheiro. Lá eu já tinha quase 20 anos de, né, não sei se chegava a ter 20 anos de cozinha, mas praticamente 20 anos de cozinha. Já era chefe aqui no Brasil, já tinha sido chefe aqui no Brasil, já, né, muitos anos, já era chefe executivo e tal. E eu cheguei para ser cozinheiro na Itália. Quando eu cheguei lá, eu vi a quão é diferente a nossa gastronomia. Na verdade, não é a nossa gastronomia, e sim
a forma que é respeitada a gastronomia lá. Ah, mas Rodrigo, então a gastronomia não é respeitada no Brasil? Sim, ela é, claro que ela é. Mas lá eu acho que parece que a regra é mais rígida, né? É muito mais rígida, assim, sabe? E até alguns momentos rígida demais, sem necessidade. Com a história do ketchup também, que Deus o livre, botar o ketchup numa pizza. Maionese, enfim, a boa parte dos lugares lá não te dão um talher, por exemplo, para pizza. Então, eles têm esse barrismo e eu entendi um pouco também do nosso barrismo, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, pela essa nossa forte colonização italiana. Então, eu entendi bastante desse barrismo que a gente tem, nós gaúchos, com o barrismo que se tem do italiano, né? Então, tu vai no supermercado na Itália... Tu é italiano? Eu tenho descendência, né? Meus bisavós, né? Trisavós, na verdade, eram italianos, vieram da Itália. E aí eles... então lá, o produto que está escrito, o produto da Itália é mais caro. Eles fazem essa potência, assim, te dão isso. Mas eu cheguei lá, enfim, para ser cozinheiro, sabendo que eu, teoricamente, estaria nesse primeiro momento num cargo inferior ao que eu tinha aqui, mas... E, cara, eu cheguei lá e eu vi que eu não sabia nada. Depois, não é que eu não sabia nada, mas depois de 20 anos de cozinha, assim, eu cheguei assim, cara, eles estavam... A Europa, de uma certa forma, a Itália e França, principalmente, estão num nível técnico de gastronomia que é impressionante. Uma simples massa com molho na Itália, assim, o nível técnico que eles... Diferente, claro, das casas das vó, aquela coisa assim que tu tem um produto muito fresco, por isso que tem aquele sabor surreal. Mas muitas vezes o insumo que os grandes restaurantes lá usam são bem parecidos com os nossos, mas a técnica que se emprega em cima lá é muito diferente. Então eu tive esse choque quando cheguei lá, sem dúvida, assim, por mais que eu já estava muitos anos cozinhando, eu tive esse choque lá. Mas com o tempo a gente vai se adaptando, enfim, e foi uma experiência, cara, ímpar, assim, a minha carreira mudou. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei um ano lá, praticamente um ano, né? E isso foi assim, mudei a minha visão de gastronomia. Não mudei a minha visão de gastronomia, mudei a minha visão de gastronomia. Aprimorou bastante? Aprimorei muito a minha visão de gastronomia e consegui entender também por que de algumas coisas que tem lá. A gente sabe que no Brasil hoje tudo é muito difícil, não, mas tem muita coisa difícil, muito equipamento caro ainda para gastronomia, né? Para N coisas, por exemplo, tu tem exemplo de um liquidificador termocirculador lá, enfim, que consegue aquecer, esfriar no próprio... Cara, aqui no Brasil custa 12, 15 mil reais. Na Europa tu compra por 500 euros. Cara, mas eu estive olhando lá, principalmente na Itália, eles fazem muito o molho de tomate em casa, com despolpadeira. E tu vai comprar uma despolpadeira simplesinha no Brasil, é 2 pau. De casa, não industrial. Então, industrial é 15 conto. Essa diferença que faz com que a gente ainda apanhe, digamos assim, para chegar. Seja claro, muito amador, né? É claro, a gente tem restaurantes de altíssimo nível, altíssimos níveis no Brasil. São Paulo, Rio, aqui no Rio Grande do Sul a gente tá indo para um nível muito legal de gastronomia. Mas essas coisas facilitam, sem dúvida. A gente tem acesso já, mas um acesso absurdamente caro, né, cara? Cara, falando em alto nível, tu chegou numa pergunta que eu tenho que te fazer. E eu até ia deixar para depois, para uma pimenta um pouquinho mais forte, mas vamos para jalapeno. Eu tenho que comer, né? Não adianta. Não dá pra fugir. Altíssimo nível. Estrela Michelin. Que tu já foi iluminado por uma estrela dessas em algum lugar? Quando a gente entra no... Cara, eu só tô tentando roubar hoje. Ele não quer comer pimenta. Eu só tô tentando roubar, de verdade, eu gosto mesmo de pimenta. 6. Nas fraquinhas até lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra mais pode, viu? Não te preocupa. Todas muito boas até agora, né? Jalapeno é uma pimenta muito clara, dentre outras, mas muito clássica da gastronomia americana.
do barbecue, do churrasco, então. Mas pela proximidade com o México, né? O México, ela é... Assim, do mesmo jeito que pulando a pergunta, mas do mesmo jeito que a gente tem uma diferença muito grande de estilo de gastronomia no Brasil, por ser um país muito grande, no sul, carne, churrasco, no norte, lá, no norte, nordeste, meu Deus, carajé, muqueca, enfim, carne de sol, pata ao tucupi. Isso, tu tem essa diferença muito grande de gastronomia. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, assim, é um país muito grande, muito continental, que num canto come uma coisa, no outro canto come outra. E aqui para baixo, né, pro sul dos Estados Unidos, muito próximo com o México, a gente tem né, a parte de Texas, que é onde o berço da defumação, enfim, da gastronomia, né? Então, mais pro norte dos Estados Unidos, muitas vezes nem comem. Então, com certeza, esse Tex-Mex ali, o jalapeño encaixa. Sim, os caras fazem muito hambúrguer com jalapeño, né? Hambúrguer com jalapeño, pastel com jalapeño. Muito fundida as duas culturas ali naquela região. Voltando para a Estrela Michelin, é mais ou menos o que eu falei, né, antes, assim. Quando a gente hoje vive há pouco tempo, não sei se é 10 anos a gente vive Michelin no Brasil, e ele está ainda focado só em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Sim. A gente não tem no Rio Grande do Sul, a gente não tem para os outros, ele está focado só no... E lá, quando tu entra num restaurante desse, esse nível técnico que eu falei, ele é potencializado ainda, sei lá, por 10, por 20. O que leva esses restaurantes lá? É um nível altíssimo de técnica, não só da comida, porque a Estrela Michelin, ela é não só para a gastronomia, ela é para o restaurante como um todo. Então, desde o atendimento, desde o serviço, desde o garçom, desde a toalha, desde o vinho. Então, a Michelin, a Estrela, vem para tudo, não vem só para a comida. Obviamente, o cara vai lá, é um restaurante, a pessoa vai lá para comer, mas também tem esse contexto. Então, ele vai, nem eu acho que o pessoal vai para comer, mas vai pela experiência. A experiência, né? Hoje, óbvio que talvez 60%, 70% dessa experiência é a gastronomia, sem dúvida, né? Mas se um inspetor da Michelin vai e não é bem atendido ou acontece alguma coisa, ele também pode não vir. Mas falando mais especificamente da gastronomia, assim, é um nível de técnica, de aprimoramento, de desenvolvimento, de equipamento, que tu precisa estar focado para aquilo. Assim. Os restaurantes trabalham para atender seu cliente, mas trabalham para ganhar a Estrela Michelin. As pessoas lá, os chefes, se matam, se enlouquecem, tem coisas muito fortes assim por causa dessas estrelas, assim. Então é uma pressão muito grande, assim, tá? Muito grande, assim, a pressão de quem tá nessa vivência do Michelin, assim, que é maravilhoso até certo ponto, mas se tu não sabe como lidar, pode virar um problema, um trauma, claro. Mas é ímpar, assim, cara. É uma coisa que a gente... Imagino e nunca saberei. A gente tá caminhando, o Brasil tá caminhando para isso, mas... Porque, cara, eu acho que é muita competição. É muito mesmo. Então, e muito regrado, tem que ser muito fodão mesmo. Os caras trabalham para ganhar a estrela, sabe? É óbvio que o foco sempre é o cliente, obviamente, mas dois focos assim. É o foco, eles trabalham estrategicamente para ganhar uma estrela. Então é uma estratégia, cara, é uma competição, assim, sem saber que é quando vem, mas é uma competição. Então tem o lado bom, obviamente, mas também tem um lado ruim, assim, né? Rodrigo, já que tu é um estrelado, mesmo sem ter ganho a estrela, mas ter estrelado por ter trabalhado em um restaurante estrelado, vamos para Cayenne agora, potencializar um pouquinho isso aí, né? Eu sempre brinco com o pessoal, o Porsche Cayenne tem potência e a pimenta Cayenne, ela recebe o nome porque ela começa a crescer o nível. Então,
Vou botar só um pouquinho. O tradicional pouquinho aqui. Hoje não tem ninguém filmando meu pouquinho. Cara, com todo esse know-how, esse chão aí, que tu tenha adquirido há 3 décadas, né? É 30 anos, né? Vai pra 30. Ainda não, mas já 30 quase. anos, cara. 30 anos. Aí, isso aí é alguma coisa que tu botou um pouquinho na panela de pressão, já cozinhou mais rápido. Exatamente. Vejo que tu tá atuando com alguns restaurantes, né? Prestando uma mentoria, uma assessoria, algo do gênero. E queria que tu falasse um pouquinho de como tu faz esse trabalho. Porque, cara, tem muito chefe, muito cara que tá querendo abrir ou que tem seu negócio e tá querendo aprimorar. Dá um toque pra nós depois de comer a pimenta. Te lembrando antes agora, tá? Vamos lá então. Vamos rodar. Vamos lá, vai cair Elixir da Dor agora. Puxa, tu tá... 6 comigo hoje já. Tá bom. Igual esses dias disse o... Quem é que foi? O Cássio Mônaco, do Mônaco Atacado, né? Ele assim, cara, joguei dado a vida inteira, nunca caiu um 6 pra mim, aqui só cai 6, né? Acho que até foi uma a mais. Pode mais. Então, hoje não, né? Já há uns 2, 3 anos, além dos meus trabalhos, digamos, fixos em algum, chefiando ou tocando algum restaurante ou mais de um restaurante, eu vim me desenvolver, querendo e tentando me desenvolver nessa parte mais de gestão e de entender um pouco mais o negócio como um todo. Porque a gente tá eu ficando um pouquinho velho e tendo um pouquinho menos de pernas para ficar ali simplesmente em total operação, mas também por gostar disso, também de gostar de estar com as pessoas, de conversar, de entender, eu vim me aprimorando, entendendo, estudando de como fazer o restaurante como um todo. Então o papel de um consultor, de um gestor, de uma pessoa que ajuda a administrar um restaurante é essa. Se o restaurante está partindo do zero, dar meios e caminhos que essa abertura e essa inauguração seja mais fácil. Talvez não, a palavra só mais fácil não é só a palavra, mas que consiga ser menos dolorida, porque eu nunca passei por uma abertura de restaurante que não é dolorida. E é assim por quê? Porque tu tá abrindo, tu não sabe quem é o teu cliente, tu não sabe quantos tu vai comer, né? Então os primeiros dias sempre é muito complexo. Tu pode ter um preview do que tu quer, mas do que vai acontecer de verdade. Tu tem uma ideia, mas tu não tem certeza. Com a ajuda de um profissional que já passou por isso várias vezes, às vezes ameniza, ou muitas vezes ameniza. Por quê? Porque sabe, cara, a abertura vai ser para quanto? Para 120 pessoas. O que vai ter? Vai ter X menu. Esse X menu tu vai então precisar mais ou menos isso por causa dessa experiência, por causa dessa... Aquilo ali é 100% verdade? Não, porque é muito intuitivo. Mas essa bagagem, essa experiência te dá... eu passei, 22 aberturas de restaurante, te dá esse know-how para te ajudar. Não só eu, como as pessoas que trabalham nesse... E acho até assim, não sei como que tu trabalha, mas pelo conhecimento que tu tens, não só a questão de trabalhar na questão da abertura e tudo mais, mas até na formulação do próprio cardápio. Na formulação do próprio cardápio, a gente tem, né? Porque hoje a gente tem várias formas de ajudar um restaurante quando precisa. Pode ser simplesmente para desenvolver um novo cardápio, para fazer uma abertura, para desenvolver um chefe para liderar aquela cozinha, para desenvolver um gerente para liderar aquela equipe. Isso numa questão de abertura, num restaurante que já funciona, que daqui um pouco não está entendendo. Rodrigo, eu vendo, mas não tenho dinheiro. Eu vendo, eu estou perdendo. Então a gente acaba entrando, ficando dentro da cozinha, ficando entendendo assim, também muito pela... Obviamente, a gente hoje tem muita ferramenta, tem várias ferramentas digitais que te ajudam
a melhorar esse desempenho, ficha técnica, que são, né, algumas bases tradicionais, assim, ficha técnica, desempenho de funcionário, produtividade, que são ferramentas digitais que te ajudam, mas o dia a dia também, que vai sendo do cara que botou ou não fora, ou como limpou ou não um filé, se limpou melhor, se não limpou, do resto de uma massinha que podia ter sido reaproveitada para alguma coisa. Então, o trabalho da gente como profissional, assim, quando está indo assim, é também entender e ver quais caminhos melhorar para conseguir melhores resultados. Então, hoje, assim, fazendo um resumão meio assim, é isso, assim, a gente primeiro, se for para uma abertura, entende qual é aonde o dono, o proprietário, a pessoa que quer abrir o restaurante quer chegar, é onde ele quer conduzir, e quando já aberto, normalmente tu tá indo para lá por causa de algum problema ou pela uma inovação. Se é pela uma inovação é mais fácil, não é que é mais fácil, então é para criar um cardápio novo, mas normalmente por um problema ou por alguma questão que não consegue entender, a gente fica ali. Ou já tem um atrito, já tem um... A gente tenta entender, Rodrigo, olha só, eu tô com um chefe de cozinha aqui, cara, mas ele não consegue lidar com as pessoas, cara. O cara tem uma puta técnica, desculpa a palavra, mas o cara tem uma baita técnica, o cara tem tudo, tem conhecimento de gastronomia, mas não sabe lidar com as pessoas. E tu sabe que quando eu começo a sacudir o molinho, vem nova pergunta. Muitos se reinventaram. Muitos restaurantes fecharam, muitos se reinventaram. E sei que tem alguns por aí que estão abrindo. Vamos ver se eu consigo filmar aqui assim, ó. Alguns por aí que estão abrindo. Então, a minha pergunta para ti com a Habanero Red... Habanero Chocolate botei antes da Red. Dá nada, vamos inverter a situação. Faz parte, é que a chocolate é um pouquinho... A chocolate, embora seja chocolate, é mais fortinho um pouquinho. Boa. Cara, alguns fecharam, alguns se aprimoraram e coisa. Não sei que tem restaurante abrindo e tá chamando o Rodrigão lá pra... Rodrigão, então, fala um pouquinho. Como é que é o nome do restaurante agora? Cara, até perdi aqui. O Teto. Esse que eu tô, né? É um restaurante... Rodrigão, tá esquecendo de nada, não? Caramba. Saiu. Aqui! Elixir da Dor. Rodrigo, eu já comi aqui, mas eu vou te acompanhar no Elixir da Dor. Vamos inaugurar ela. Abre aí, Rodrigo. Abre aí. Inauguração do Elixir da Dor com Rodrigão. Bora. Bota um golinho pra mim aqui. Tá. Vamos dar uma chacoalhada primeiro. Vou dar uma misturada. Rodrigo Nap inaugurando não só restaurantes, mas o Elixir da Dor. Vou botar uns 2, 5 pinguinhos aí, não tem problema. O que pode acontecer é eu não conseguir comer. Caiu? Não. Eu acho que não deu. Nós estamos sendo tapeados pelo Elixir da Dor. Vai lá, mais. Vai. Aí, meu Deus do céu. Peraí. O cheiro dela tá... Acho que tá um... Caraca, meu. Essa é daquelas nervosas mesmo. Cara! Eu já estou rasgando a goela. Ou com duas. Elixir da Dor, inaugurando Rodrigo Nap. Muito bem. Tem que estar aí com um cara que gosta de pimenta. Cara, inchou o beiço já. Boa, né? Essa é nervosa mesmo. Chegou a dar uma falhadinha na garganta? Ela é... Mesmo ela sendo extremamente potente, tu tem sabor ainda, tu tem, não é só ardência. Mas assim, Rodrigo, é aquele negócio. Ela é assim, tu come pimenta. E o cara que não come pimenta o dia que vem aqui, se cair essa aí, o cara tá ferrado, meu. Vai passar um pouquinho de trabalho. Tá da garganta até a ponta do nariz aqui. Vai passar um pouquinho de trabalho. Poxa! Então, cara, vai lá. Então, assim, é uma rede de restaurantes, o Teto, é uma rede de um amigo, né, de alguns amigos, né, o Bruno, que é uma rede de restaurantes que são sempre alocadas em rooftops. Sempre elas são ou com vista para o mar, ou me ajuda, tá? Eu tenho pouco conhecimento. Terraço, agora é meu. A parte de cima, lá, a parte de cima. Como é que é? Rooftops. Isso é coisa de chique. Isso aí tá aprendendo na Itália, né? Então, o conceito desse lugar é esse, serem lugares que são em terraços.
E tem uma vista, né, legal. São Paulo é uma vista maravilhosa da cidade, por exemplo, tem balneário para vista para o mar, e esse de Porto Alegre que está abrindo agora é com vista para o Guaíba. É um prédio histórico que tem na Mauá e foi colocado ali. O chefe do restaurante é o Cris, que é um amigo meu que já trabalhou muitos anos lá, e ele que chefia esse restaurante. E eu, nesse período agora, tô junto com ele lá, né? Na verdade, ele toca, eu junto, dentro do que possível, consigo ajudar. Ajudei na implantação, o cardápio é dele, todo o desenvolvimento é dele, a gente cola do lado. Mas tu ajudou ele só aqui em Porto Alegre ou também... Não, só aqui em Porto Alegre. Então a gente cola do lado dele e ajuda no que precisa, assim, enfim, é um cara que já é um baita chefe e tudo mais, mas que a gente acaba juntando forças para amenizar um pouco. E como é que é o menu desse restaurante ali? Qual é É um menu de gastronomia internacional, assim, não tem um foco, tem um pouquinho de tendência para essa culinária Nikkei, que a gente chama, que é peruana japonesa, porque o Cris, esse meu amigo, que é o chefe do restaurante mesmo, ele é peruano, então ele tem essa tendênciazinha um pouquinho de Nikkei, mas é um restaurante culinário internacional, assim, né, de alta gastronomia, enfim, desde entrada para sobremesa de alta gastronomia, mas internacional, assim, não tem uma bandeira especificamente. A bandeira dele é vista. Tem uma boa comida com uma boa vista. Uma super comida, uma super bebida, nesse conceito roof, né, de frente para o mar, de frente para o rio, enfim, tudo mais, assim, uma bela vista, digamos assim, né. Mas agora tu abrindo as portas para outros estados, que a gente já falou de Rodrigo Internacional, né? Vamos abrir umas portas para outros estados, vamos descobrir o que tu já fez por aí. Se é que tu fez, eu não sei, eu acho que o máximo que tu vai é de Sapucaí a Porto Alegre, enfim, né? Cara, vou comer primeiro, vou tocar aqui, ó. Então, fala para nós o teu passeio pelo Brasil, o que tu já fez aqui no nosso paizão aí. Vamos lá. Garfão. Cara, conhece o Garfão? Conheço. Garfão é baita restaurante. Top cliente nosso. Essa aí. Não, esse restaurante é demais. 27 anos de Garfão. São quantos? 3? Eu botei um monte. Garfão é 3. Eu já botei mais porque me emocionei que era o Garfão. Opa. Brazilian Rodrigo Napi. Então, eu sou natural de Sapucaia, mas minha criação foi em Porto Alegre, né? Comecei a cozinhar em Porto Alegre. Cozinhei muitos anos em Porto Alegre, alguns bons e grandes restaurantes que já não existem mais hoje, mas, por exemplo, o Le Bistrô era um restaurante que tinha na Padre Chagas, né, uns anos atrás, foi dentre os 10 melhores restaurantes do país, estavam. Então, por alguns anos eu fiquei em Porto Alegre, estudei, fiz faculdade, fiz Senac, né, de gastronomia, curso de gastronomia, Senac. E a minha primeira foi para ir para o Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma tia que tinha restaurantes, estava implementando restaurantes em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e fui para lá para ajudar essa implantação. Na verdade, fui lá... Que frutos do mar? Frutos do mar e carne e tal. Nessa época ainda eu era só um cozinheiro, né? Enfim, eu sou só um cozinheiro, mas enfim, não era chefe ainda, então fui para ajudar nessa implantação, mas também muito para aprender, enfim, né? Para conhecer, entender culturalmente o que era diferente, né? Como era fazer isso diferente. Depois eu retornei para o Rio Grande do Sul, fiquei mais um tempo no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, enfim. A minha segunda saída do Rio Grande do Sul foi para ir para a região de Bombinhas, Balneário, Itapema, também em Santa Catarina. Era um restaurante de um amigo que tinha
comprado um restaurante, era advogado, não conhecia muito. Tinha um outro, nós éramos amigos em comum. Eu quero um restaurante, eu tenho que saber alguém que faça isso. E nós tínhamos amigos em comuns, e um dos meus amigos em comuns com ele era barman, então foi ele para ajudar com o barman, eu para ajudar com a cozinha, e ele com a administração, e assim o restaurante foi. Depois eu fiquei um período numa pousada que tem em Bombinha, na verdade é um resort que tem lá, que se chama Vila do Farol, lindíssimo assim e tal. Aí já como chefe. Daí voltei para o Rio Grande do Sul, fiquei um período no Rio Grande do Sul. Esse resort é o que tu falaste que é da família Schirmer, dos velejadores. Na verdade, os velejadores é uma parte da família e acho que o proprietário do resort é um irmão desse, o Werner, que era o velejador lá e tal. Então eu fiquei um período lá. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu fui trabalhar na Dado Beer. A Dado Beer, naquela época, tinha uns restaurantes muito... Além da... A casa noturna já não existia mais. Já era foco só cerveja e gastronomia e restaurantes, né? Então eu trabalhei um período num maior restaurante que era o do Bourbon Country, em Porto Alegre. E depois fui chefiar um restaurante da Dado Beer que estava abrindo, que era no Bourbon Valley. Depois disso foi quando o 300, que é esse restaurante de culinária Nikkei, foi criado em Porto Alegre. Era um restaurante de culinária Nikkei, tinha um chefe peruano que veio para montar e desenvolver todo esse cardápio de gastronomia peruana. E eu, quando cheguei, fiquei como um subchefe dele, para ajudar um pouco na língua, enfim, para ajudar em algumas adaptações, principalmente de paladar, porque o Peru tem como uma base muito histórica o Japão e a China. Então também tem da potência, da picância. Então, para a gente trabalhar eu conhecendo aqui e ele com o conhecimento da gastronomia de lá, para a gente tentar dar uma trabalhada, equilibrar, para ficar. Para o povo gostar. A gente não simplesmente só tirava tudo, mas tentou chegar num nível palatável que as pessoas não iam reclamar, enfim. Então foi aí quando a gente chegou. Depois de um período ali, acho que um ano e pouco, esse chefe saiu. Eu fui aí, isso em Porto Alegre. E aí no segundo ano foi aberta uma unidade em Jurerê Internacional, um beach club de frente para o mar, assim tal. E eu fui chefiar essa unidade de Jurerê. E depois de um período, esse chefe que estava em Porto Alegre saiu e eu comecei a chefiar as duas. Tinha um chefe em cada casa e eu chefiava essas duas. Cara, mas tu já transitou por muito restaurante, né? É história, hein, cara? É história. Aí nesse restaurante eu fiquei quase 7 anos nessa transição, que foi a minha saída para ir para a Itália. Foi quando eu fui para a Itália, que eu saí desse restaurante para ir para a Itália. Quando eu voltei para o Brasil, eu entrei e assumi um restaurante que se chama Leiteria, que tem em Porto Alegre. Naquela época era um restaurante novo ainda já, mas num grau de sensação assim em Porto Alegre. E é um restaurante maravilhoso até hoje, assim, uma sensação sempre assim, que é um restaurante mais cara de vó, assim. Então é um restaurante que mescla a gastronomia com carne, que tem parrilla, com a parte de confeitaria, com chá, com torta. É um mix de tudo um pouco, assim. Quando eu cheguei tinha um restaurante, estava há pouco tempo inaugurado. Depois a gente inaugurou uma segunda unidade. Logo depois que a gente inaugurou a segunda unidade veio a pandemia. E a gente teve que dentro disso aí A pandemia tá em muitas histórias, né, cara? Faziam 3 meses que a gente tinha inaugurado a segunda loja. A gente estava, né, o proprietário, o Thiago, estava com 120 funcionários, 115 funcionários nas duas unidades, assim. Pessoas recém-contratadas, porque imagina, a gente fazia 3 meses, a gente tinha inaugurado a loja em dezembro e em março aconteceu a pandemia, assim, sabe? Então e a gente se reinventou dentro da pandemia, assim, e graças a Deus, assim, lá pelo menos a gente, né, conseguiu se reinventar e seguir, muito claro por parte dos proprietários, que tinham, graças a Deus naquele momento tinham como aportar, enfim, mas sem dúvida sangraram como muitos empresários, né, e enfim.
Passada a pandemia, enfim, a gente foi quando começou, dentre esse período da pandemia, foi quando começou a chegar a defumação no Brasil mais forte. Não, peraí. Agora vamos sacudir a próxima, porque a pergunta vem... Cara, eu acho que eu botei pimenta a mais hoje. Nós temos 10 pimentas. Não, tá certo, 9. 3. Não, tem 10. Não dá nada, vamos lá. Não, tudo certo. Vamos lá. 11 com essa aqui, né? 11 com essa aí. Fechou. Simbora. Vê se tu sabe dizer o nome dessa aí, que eu sempre falo de Buto Jalokai, que eu não sei o nome dessa pimenta aí. Mas eu gosto bastante dela. Buto Jalokai. Ela dá uma pegadinha na língua. Confesso e depois que essa ainda não conheço, tá? Rodrigo Mediterrâneo, italiano. Rodrigo, cara que... A vida toda. Faz os pratos italiano, pratos de origem italiana. E daí falou de pandemia, falou de um monte de coisa, reinventar. E como foi o Rodrigo se reinventar dos pratos que ele fazia para algo que, pô, isto pode ser que dê certo. Roda. Vamos lá. Roda a roleta. E vamos lá. Cara, se cair Elixir da Dor, eu deixo tu... Aí, duas. Essa aí é boazinha, viu? Pode caprichar. Pode botar umas 10 gotas aí, bem tranquilo. Vamos dar ali, que nem diz outro. Não, essa aí é boa. Bem boa. Ela dá uma pegadinha na língua assim, mas depois ela dá uma aquecidinha na garganta, mas não é forte. Confesso que não conhecia realmente essa aqui. Tem que... É só entrar em contato com o pessoal da Chili Brothers. Aqui, ó. Buto Jalokai. Ela é 5 de 5, engole o choro, mas, cara, é só pros fraquinhos de choro, porque ela é boazinha, né? Desce suave. Cara, então começou dentro da pandemia, né? A gente tenta... Eu sempre fui um cara muito sedento, assim, tá aprendendo e tal. Seja para aprender uma técnica nova, seja para aprender uma fala nova de como falar com as pessoas. Sempre fui assim. Sempre gostei de estar buscando, assim, novo. E uma coisa que eu sempre tive muito comigo, assim, que foi a carne. Nós aqui no Sul temos muito essa conexão com a carne, com o churrasco propriamente dita, né? A gente nasce, tem carne, tem churrasco, enfim, morre, tem carne, tem churrasco. Trouxe um pouquinho dos nossos vizinhos, né? Os gaúchos aqui, uruguaios e argentinos, então a gente nasce, morre, tá triste, tá feliz, tudo é carne. Tudo é churrasco e fumaça. Churrasco, é fumaça, enfim. E eu não sou nem um pouco diferente disso, sempre fui um apaixonado por carne, desde pequeno. Meu pai, né, baita churrasqueiro, meu irmão baita churrasqueiro, assim, mas aqueles churrasqueiros de espeto, galdeirão lá, né, enfim. E eu sempre tive essa paixão por carne e tal, mas nunca tinha caminhado, claro, entre a gastronomia, trabalhava com carne, mas com filé, né, nunca assados, assim, né. O primeiro contato mais, assim, conectado com a carne foi com a leiteria, quando a gente fez a inauguração de dentro da própria loja, a gente colocou parrillas. Então, criou um pouco dessa conexão. Quando se criou esse projeto para essas parrillas, eu comecei a tentar entender um pouco de, cara, o que está acontecendo? O que vai acontecer? O que está acontecendo com o churrasco, com as carnes no Brasil? Que caminho está tomando a carne? Que caminho está tomando a carne no Brasil? E foi quando eu descobri que o barbecue estava chegando no Brasil. Eu já tinha lido, já tinha estudado um pouquinho e tal, mas era uma coisa ok. E aí eu, pesquisando, eu descobri uma empresa em São Paulo que se chama Kings Barbecue. Foi a primeira empresa no Brasil a fazer pitch, fazer smoker profissionalmente, né? Trazer um projeto americano. Eles patrocinam vários youtubers. Foi a primeira empresa a fazer isso. Hoje tem várias outras empresas muito boas, Deret, enfim, né? A True Bomb, que é uma empresa que está agora de menos tempo, mas que faz uns pits muito parecidos com os americanos, ou até mesmo iguais aos americanos, ou melhores, enfim. Mas então naquela época tinha a Kings, e a Kings começou a fazer esse barulho em São Paulo. A Kings é no interior de São Paulo e começou a fazer esse barulho com o pessoal de São Paulo. E eu digo, cara, preciso entender um pouco mais disso aí, você vê. E aí surgiu que tinha um curso da Kings para defumação. Em São Paulo, no meio da pandemia.
aquelas coisas, tem voo, não tem voo, cancela voo, tem curso, não tem curso, máscara, não máscara, fecha aeroporto. Me inscrevi e eu digo, fui. E aí eu fui. Cara, cheguei lá e que nem eu disse, eu sabia um pouco, mas um pouco de ler, entender. Quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, cara. Sem nada. Sem nada, e assim, ó, eu disse, cara, isso vai virar uma febre no Brasil. Eu acho que ainda não é a febre, mas ela vai chegar. Sim. Eu digo... É que o pessoal, eu, no meu ponto de vista de leigo, tá? Eu acho que as pessoas ainda estão... É que como a carne ainda está muito cara, as pessoas ainda estão na vibe do hambúrguer. Do hambúrguer tradicional, queijo carne, aquele, sabe? Eu vejo assim, sem dúvida por isso, mas eu vejo primeiro, sem dúvida, minha visão, né? Pelo barrismo que a gente tem no Brasil de que churrasco é brasa, espeto. Até nós aqui cultura, no Rio Grande do Sul, a gente demorou muito tempo para entender que churrasco não podia ser fora do espeto. Não, existe uma briga, né? Tá, mas tu vai churrasco de verdade, essas coisas de francês. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, 20, 30 anos atrás, lá eles não usavam espeto, era só grelha. Nós aqui não usava grelha, era só espeto. Meu pai me disse assim, cara, tá louco, você vai fazer essa carne nessa grelha aí, tu tá bife? Meu pai, grossão, não é grossão não, mas churrasqueiro. Gaúcho, né, tia? Então eu digo que ainda tem um pouco desse barrismo no Brasil, tá? Não, cara, isso aí é carne no forno com fumaça, não é churrasco. É uma forma de churrasco. E essa ascensão, essa ascensão que vai vir do barbecue vai ser, eu sempre comparar o sushi no Brasil. O sushi começou no Brasil, que tinha as pessoas que amavam e as pessoas que odiavam, mas era muito acanhado. E depois de um processo, fez o quê? Todas as esquinas... Era pior que farmácia São João. Cada esquina tinha um. Tinha um. Cara, sushi virou uma febre, virou um inso, e tá tudo bem. Hoje já se estabilizou, tá? E eu acho que o barbecue vai passar por isso daqui uns 2, 3 anos. Eu acho. Porque ele ainda tá construindo o seu... Tem muita gente que tu vai falar ainda assim, não sei. Nunca comeu, né? Nunca comeu. Nunca ouviu falar, nunca nada. Assim, até ouviu falar, mas não aqui, ou não provou ainda, porque a hora que provar... É muito engraçado quando eu vou com a defumadora engatada atrás do carro, né? Imagina, parece uma locomotiva, aquele negócio que para num posto, um negócio assim. O que é isso aí, cara? Que negócio é esse? Cara, é uma defumadora, assim americana. Os caras ficam assim, querem tirar foto, cara, imagina, então é muito legal ainda, assim, sabe? Então eu acho que tá começando esse caminho. Então foi... Quando começou o barbecue no Brasil, obviamente, assim, eu comecei a tentar entender e, cara, virou, do dia pra noite, virou uma paixão, assim, que, meu Deus, cara, é isso que eu quero cozinhar é a minha vida, mas eu disse, cara, eu quero cozinhar isso pro resto da minha vida. E desde então eu venho trabalhando cada vez mais nas duas conexões, mas cada vez mais a minha vida pessoal, digamos assim, caminhada pro barbecue, pra defumação. Sabe? Eu vou, então, por uma próxima pimenta. Já deu uma abertura do que eu quero te perguntar. Vamos lá, então, agora para Trinidad Scorpion. Trinidad Scorpion, essa aqui já começa a pegar fogo um pouquinho, mas para quem já passou pelo Tirador, tudo é barbada. Boa. Vamos lá. Pimentinha. Trinidad. Eu sempre esqueci que não dá pra botar tanto. Vamos. Quer o leitinho ali? Não, sem leite. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, roda aí. Quem vai ser Rodrigo Knapp nos próximos 5 anos? Qual a trajetória? O que tu pensa
em lançar no teu caminho depois da Trinidad Scorpion. Ver se eu te dei o certo aí. Era 3, vou botar 5. Vamos ver. Essa aí já começa a pegar um pouquinho, viu? Essa aí, ela judia um pouquinho do cara. Ainda mais quando tu bota um pouquinho a mais. Mas boa. Boa? Não, muito boa. Quem gosta de pimenta, gosta de pimenta, né? Boa. Quem vai ser o Rodrigo daqui 5 anos? Um churrasqueiro. Que nem eu digo assim, eu sou cozinheiro, sou chefe, sou churrasqueiro, sou gestor, eu sou consultor, enfim. O cara da gastronomia. E não sei fazer outra coisa. Rodrigo, então tu vai cozinhar para resto da vida? Não, mas tudo que eu vou fazer vai ter que estar ligado com a gastronomia, tem que ser com isso. É o que eu gosto de fazer, é o que me dá paz, é o que me dá... Aquelas frases meio clichê, né? Faça o que gosta e nunca vai trabalhar, né? E eu concordo e não concordo. Concordo e não concordo. Não concordo porque tu tem que trabalhar, é trabalho, não adianta, tem que pagar as contas, tem que vir. E nem sempre o trabalho vai ser uma coisa que tu gosta? Mesmo dentro da gastronomia, que é a coisa que eu amo, tem dias que, cara, dá vontade, mano, vai escatar. Mas sim, sem dúvida é a minha vida a gastronomia, assim, né? Então, hoje já há algum tempo eu venho me deslocando, então, dessa parte mais mediterrânea / francesa, né? Essa coisa mais de restaurante desse estilo, e me deslocando mais para festivais, churrasco, defumação. E a tendência é, provavelmente para o ano que vem, como todo mundo, ou boa parte das pessoas pensam em ter seus próprios negócios, enfim, a tendência é que eu tenha um negócio e vá abrir e seguir com esses festivais um negócio de defumação e barbecue. Tu diz um ponto fixo? Um restaurante nesse de defumação, assim, hoje, assim... Tem meu contato para inauguração, né? Tem, sempre. Tem alguns grandes referências hoje no Brasil na gastronomia já dessa texana, né? Enfim, que nem eu digo assim, São Paulo tem o Betones, que foi um dos primeiros campeões, ou o primeiro campeão brasileiro, um dos primeiros caras que começaram a definir no Brasil. Tem a Betones em São Paulo. Tem o Rodrigo Bueno, que é o capitão, né, capitão da seleção brasileira de barbecue, que está sempre rodando, que é aqui de Caxias. Ele não tem não tem restaurante, mas é um cara que dá curso, que trabalha, que bota a bandeira do barbecue. Tem o próprio Jeremias, que é esse grande amigo que tem o Pit Floripa lá em Santa Catarina, que é um restaurante surreal de defumação, assim. Então eu tenho pessoas que eu convivo e são amigos, né? Claro, os caminhos vão andando, mas que a gente vai trocando essas figurinhas e tal. Então a tendência é cada vez mais, e eu quero fazer isso, e algumas pessoas, que nem assim, a gente que começou a defumar lá atrás, tenta levantar essa bandeira dentro do Brasil, e eu quero continuar levantando essa bandeira do defumado dentro do Brasil. No Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim, né? Cara, eu acho que é muito importante tu fazer o que gosta. E nem sempre tu fazer o que gosta vai ser o que tu gosta o tempo inteiro. E às vezes eu vejo que pessoas que se apegam nisso, não, mas aí isso aqui eu fiz, mas já cansei porque não gosto mais. Cara, tu vai chegar um momento de enjoar. Assim como a gente chega no momento de comer a deliciosa, saborosa e potente Carolina Reaper. Então chega o momento de pegar a Carolina Reaper, e a Carolina Reaper também é uma pimenta um pouquinho mais caliente. Essa é boa. Adoro. Eu te pergunto então, Rodrigo, dentro dessa tua trajetória toda, do gurizão que com 16 anos começou a lavar prato, 16 anos lavando prato, e tu chegando hoje, tu olhando toda essa trajetória, se hoje se encontrasse Rodrigo 46 e Rodrigo 16, podia dizer a tua idade, não? Rodrigo 46 e Rodrigo 16, o que tu diria pro Rodriguinho? O Rodrigão de hoje diria pro Rodriguinho? Na pimenta primeiro. Verdade. 6. Ferrou.
Ferrou. 6 Carolina Reaper. Pra fechar? É. 3, 4. Nunca 5, tirei tanto 6. Até acho que foi 7. Essa já é fortinha, não? Mas a Carolina tem um sabor, assim, mesmo sendo potente, que é surreal, cara. É boa, é boa. Ela esquenta de verdade, né? Tu sente a boca, sente tudo, mas... Mas faz de salivar, faz de... Salivar. É incrível isso. É muito bom. O que o Rodrigo de 16 diria pro de agora ou de agora diria pro de 16? Eu acho que podemos fazer as duas versões. O de 16 dizer pro de 46, vamos lá. Cara, só faz o que tu tá pensando. E o de 46 pro de 16, eu teria... cara, eu teria feito algumas outras escolhas. A palavra arrependimento não gosto de usar. Mas aquela coisa, a gente não sabe o que fazer, né? A gente não tem experiência de fazer. Então, se eu pudesse dar esse conselho para ele lá, dizer, cara, talvez caminho para cá ou caminho para lá, que vai ser menos dolorido, talvez, algumas coisas, assim, sabe? Mas, de novo, assim, acho que a palavra arrependimento não, porque não tem como se arrepender, assim, né? Graças a Deus, assim, né? Sempre aprendi, desde meu pai e minha mãe, assim, trabalhar, estudar, ser uma pessoa honesta e tal. Então, nunca fiz mal, mais mal fiz pra mim, enfim, né? A gente faz assim. Sim. Mas eu daria um conselho de algumas direções, de algumas decisões que se eu pudesse dar, eu daria. Encurtando caminhos. Cortar alguns caminhos, assim, sabe? Cortando algumas curvas mais perigosas ali, mais doridas. E eu vou dizer mais, tá? Até alguns caminhos eu encurtaria e alguns caminhos eu alongaria. Porque talvez eu tenha encurtado alguns caminhos que teria sido melhor eu ter ficado um pouco mais naquele caminho que eu pulei e acabei me quebrando, assim, sem ter acelerado alguns processos. Principalmente profissionais, assim, sabe? Tem alguns momentos, assim. Mas eram as escolhas que a gente tinha, eram os jogos que a gente tinha, assim, e, né, digo assim, construindo a sabedoria. O lado arrependimento acho que não dá pra ter, mas não tem como não pensar em algumas coisas hoje com a cabeça de hoje, com qualquer pessoa, acho, qualquer carreira, né? E com essa cabeça de hoje que tem o Rodrigo, quem tu indicaria pra vir comer uma pimenta comigo? Cara! Pode ser alguém até que tu não goste. Essa é uma boa. Quem eu indicaria, cara? Cara, eu tenho um grande amigo aí, o Cris, cara, pra esse cara comer pimenta é fácil, o cara é peruano, né? Enfim, pra ele vai ser fácil. Mas é um cara, né? Ele, o Peterson, que é um outro grande amigo meu que tá também nessa mesma equipe. Tem alguns outros amigos assim que estão vindo numa batida nova, que nem assim, eu brinco com eles, né? O velhinho tá saindo de dentro dos restaurantes, eu tô saindo velhinho dentro do restaurante, deixando eles assim, brinco, né? E eles estão vindo com essa nova pegada, essa nova mais oxigenado. Eu não sou nenhum grande velho, mas eles têm menos tempo, então estão também começando a trilhar caminhos que eu estão com gás. Estão com gás e... Eu sou um cara que, assim, não consigo ficar parado, cara. Não, eu digo gás, assim, porque quando tu tem pouca experiência, tu tem muito gás pra aprender, pra fazer novo. Eu sou um cara muito inquieto, assim, eu tô em casa, eu tô fazendo alguma coisa, e eu tô lendo, então, assim, eu sou muito inquieto. Mas hoje a minha inquietude, ela é mais burocrática, ela é mais estratégica. Sim. Por que não? Chegou na hora, né? Tem que ser um pouco mais estratégico, para não ficar batendo com a cabeça, e muitas vezes que a juventude faz que tu bata a cabeça, né? E eles estão nessa juventude, estão nessa ascensão agora de começar a chefiar restaurantes, grandes restaurantes e tal, assim, coisa que eu já fiz e faço, enfim. Então, ele seria um cara legal. Então vamos lá, vamos fazer um contato com ele. Vamos. E para fechar todos, a gente não precisa mais comer pimenta agora. Galera, mais um episódio do Papo Quente.
que foi muito bacana, com muita fumaça, defumação. E a gente fecha aqui com o Rodrigo, eu já ia dizer o Cris. A gente fecha aqui com o Rodrigo, e o Rodrigo deixa teu pitch para aquela câmera ali, pra galera te chamar pros eventos, pros festivais e pras mentorias aí. Vai lá, teu pitch aberto, chama a galera e dá o teu Insta pra galera te seguir. Pessoal, então, primeiro agradecer o convite aí. As agendas acabaram dando certo, né, para vir, um prazer ter vindo. Se precisar, então, nessa aí, Rodrigo Nap, é o meu nome, Rodrigo_Nap, o Instagram, chama lá, o que precisar, segue lá a gente. Tem bastante coisa dessas de defumação, tem bastante vídeos vendo, tem do jacaré, tem bastante coisa lá. Se precisar, chama a gente aí. Isso aí. Então, Rodrigo, muito obrigado. Pessoal, mais um Papo Quente. Obrigado, pessoal. Com patrocínio do Garfão, patrocínio da nossa nova e ilustre... Tem um branco. Esqueci. Patrocínio da nossa nova e ilustre Eco 7, né? Para manter todos os restaurantes limpos e higienizados. Apoio parceirão aqui do Mais Pastel, onde a gente grava e come esses pastéis deliciosos, que eles ficam só mais saborosos só com a pimenta. E pimentas da Chili Brothers, uma mais saborosa que a outra, né? Não tem o que falar. Entra lá no site da Chili Brothers e pede a tua. Demais. Então, galera, obrigado e até a próxima. Boa. Show.